Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas acredita que personalidade é apenas uma maneira de pensar, agir ou se relacionar. Mas existem comportamentos aparentemente comuns que podem revelar uma estrutura psicológica muito mais incomum do que você imagina. Talvez você prefira ficar sozinho, observe mais do que fala, pense profundamente antes de tomar decisões, perceba mudanças sutis no comportamento das pessoas ou simplesmente não consiga se identificar completamente com a maioria. Isoladamente, essas características parecem insignificantes. Quando aparecem juntas, porém, podem revelar padrões importantes sobre a maneira como sua mente funciona. Este é um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Neste vídeo, você conhecerá 8 comportamentos que podem indicar que sua personalidade não segue os padrões mais comuns e entenderá o que existe por trás deles. Seus hábitos, sua forma de interpretar as pessoas, sua relação com a solidão, suas emoções e até a maneira como você reage quando percebe que alguém está tentando influenciar suas decisões. E existe um detalhe importante. Algumas dessas características podem parecer fraquezas, quando na verdade revelam uma maneira diferente de processar experiências e informações. Portanto, permaneça até o final, porque a 8ª característica é justamente aquela que muitas pessoas possuem, mas raramente conseguem reconhecer em si mesmas. A verdadeira questão não é apenas saber se você possui esses comportamentos, é descobrir o que eles revelam sobre a pessoa que você está se tornando. Talvez você já tenha chegado ao fim de um dia aparentemente normal e, mesmo sem ter feito nenhum esforço extraordinário, sentido que sua cabeça simplesmente não aguenta mais. Você trabalhou, estudou, cuidou da casa, respondeu algumas mensagens, conversou com pessoas, nada que parecesse suficiente para explicar aquele cansaço. Mas, quando finalmente ficou sozinho, percebeu que sua mente continuava funcionando como se ainda existisse alguma coisa urgente para resolver. E é justamente aqui que começa um comportamento que muita gente não percebe em si mesma. Você começa a analisar demais uma conversa, lembrar de uma resposta que poderia ter dado, interpretar o silêncio de alguém, imaginar o que outra pessoa está pensando e até questionar decisões que poucas horas antes pareciam normais. O problema é que esse processo pode criar a sensação de que você precisa estar constantemente preparado para alguma coisa. Aos poucos, você passa a observar tudo. O tom de uma mensagem, uma mudança no comportamento de alguém, um olhar diferente, uma resposta mais curta. E quanto mais você tenta entender o ambiente ao seu redor, mais difícil fica simplesmente descansar. Isso ajuda a explicar por que algumas pessoas desenvolvem uma personalidade mais reservada, observadora e seletiva sem necessariamente escolher isso conscientemente. Elas aprenderam, através das experiências, a prestar atenção onde outras pessoas passam direto. Só que existe um preço. Quando sua mente se acostuma a procurar significados escondidos em tudo, até momentos tranquilos podem parecer carregados de tensão. E talvez você tenha percebido isso principalmente nos relacionamentos. Quanto mais importante alguém se torna, maior pode ser a vontade de interpretar cada pequeno sinal. Só que existe uma diferença enorme entre perceber o comportamento de alguém e viver tentando decifrá-lo. E é exatamente nessa diferença que aparece uma das características mais marcantes de uma personalidade incomum. E se você percebeu que esse padrão também aparece na sua rotina, existe uma coisa que precisa ser encarada. Muitas vezes você sabe exatamente o que deveria fazer, mas continua adiando. Não porque seja incapaz, mas porque sua mente encontra sempre uma justificativa para deixar para depois. E quanto mais você adia, maior fica o peso daquela tarefa. Se você quer começar a mudar esse ciclo de forma prática, deixei um material na descrição que pode ajudar nesse processo. O valor é mínimo, justamente para ser acessível, e sua compra também ajuda diretamente a manter o trabalho deste canal, permitindo que novos conteúdos como este continuem sendo produzidos. Se fizer sentido para você, confira o link na descrição. Depois, podemos voltar ao que realmente importa. Entender por que sua própria mente consegue transformar uma coisa simples em algo que você passa dias evitando. O mais estranho é que você pode passar anos acreditando que está apenas sendo uma pessoa observadora, cuidadosa ou exigente, quando, na verdade, existe um mecanismo muito mais silencioso acontecendo. Quando sua mente percebe incerteza em uma situação social, ela tenta encontrar padrões para recuperar uma sensação de controle. É por isso que, depois de uma conversa importante, você pode continuar reconstruindo mentalmente cada detalhe. Por que aquela pessoa respondeu daquele jeito? Será que eu falei demais? Por que ela ficou diferente comigo?
O cérebro não gosta de informações incompletas. Então ele tenta preencher os espaços vazios, mesmo quando não possui dados suficientes para chegar a uma conclusão. E aqui aparece uma armadilha. Quanto mais você analisa determinados comportamentos, mais familiar fica esse modo de funcionar. Você começa a antecipar rejeições antes que elas aconteçam, percebe mudanças mínimas no humor de alguém e, às vezes, se afasta primeiro para não correr o risco de ser deixado de lado depois. Parece proteção, mas também pode mudar completamente a forma como você se relaciona. Imagine alguém que recebe uma mensagem simples: "Precisamos conversar." Para uma pessoa, isso significa apenas uma conversa. Para a outra, a mente imediatamente começa a criar possibilidades, lembrar acontecimentos antigos e imaginar consequências. O problema não está em perceber detalhes. Está quando a percepção se transforma em vigilância constante. E existe algo ainda mais curioso. Pessoas com esse padrão podem parecer extremamente independentes por fora, enquanto internamente gastam uma quantidade enorme de energia tentando entender o que os outros realmente pensam. Só que essa necessidade de decifrar tudo pode esconder uma característica muito mais profunda da personalidade. E quando você percebe qual é essa característica, algumas atitudes que antes pareciam estranhas começam a fazer muito mais sentido. E é justamente aqui que esse padrão começa a aparecer na vida real, muitas vezes sem que você perceba. Porque a maneira como uma pessoa interpreta o comportamento dos outros acaba influenciando a forma como ela mesma se comporta. Pense em alguém que entra em uma reunião, em uma roda de amigos ou até em um grupo de mensagens. Ela observa quem fala mais, quem interrompe, quem espera sua vez, quem parece buscar aprovação e quem simplesmente permanece em silêncio. Sem perceber, começa a adaptar a própria postura. Se sente que precisa ser aceita, fala mais do que gostaria. Se percebe rejeição, recua. Se tem medo de parecer inconveniente, deixa de expressar o que realmente pensa. E depois pode sair daquela situação com a sensação de que ninguém presta atenção nela. Só que existe uma consequência silenciosa. Cada experiência desse tipo serve como confirmação para o comportamento seguinte. A pessoa se cala porque acredita que não será ouvida. Os outros percebem seu silêncio e passam a esperar menos participação. Ela interpreta isso como prova de que não tem espaço e se cala ainda mais. É assim que certos padrões sociais se fortalecem. Não significa que alguém tenha uma personalidade inferior ou que precise se tornar a pessoa mais extrovertida da sala. O ponto é entender a mensagem que seu comportamento transmite antes mesmo de você abrir a boca. Postura, tom de voz, contato visual, capacidade de sustentar um limite e até a maneira como você reage quando alguém discorda de você comunicam alguma coisa. E pessoas muito observadoras costumam perceber essas sinalizações rapidamente nos outros, mas podem ser extremamente críticas consigo mesmas. Isso cria uma contradição curiosa. Conseguem entender o comportamento de todo mundo, mas têm dificuldade para enxergar o próprio padrão acontecendo. E quando esse padrão começa a afetar amizades, relacionamentos e até oportunidades profissionais, uma pergunta inevitável aparece. Será que você realmente escolhe se afastar das pessoas ou aprendeu a fazer isso antes mesmo de perceber? Seu cérebro não reage apenas ao que está acontecendo agora. Muitas vezes, ele reage ao significado que uma situação atual carrega por causa de experiências anteriores. É por isso que duas pessoas podem receber a mesma mensagem, ouvir a mesma crítica ou enfrentar o mesmo silêncio e reagir de maneiras completamente diferentes. Para uma delas, aquilo termina ali. Para a outra, aquela situação desperta uma sensação antiga que parece familiar demais. Talvez, em algum momento da vida, ela tenha aprendido que demonstrar vulnerabilidade era perigoso, que confiar demais poderia trazer decepção ou que precisava estar sempre atenta às mudanças de humor de quem estava por perto. Com o tempo, essas experiências podem influenciar a maneira como interpreta novas situações. Não significa que exista uma lembrança específica sendo reproduzida conscientemente. O que pode permanecer é o padrão emocional associado àquela experiência. Então alguém demora para responder e sua mente imediatamente começa a procurar uma explicação. Uma pessoa muda o jeito de falar e você sente que fez alguma coisa errada. Alguém se aproxima demais e justamente quando deveria surgir confiança, aparece vontade de se afastar. O curioso é que, racionalmente, você pode saber que aquela pessoa não é a mesma do passado, mas emocionalmente seu sistema de alerta pode agir como se fosse. E é assim que antigos padrões conseguem entrar em relacionamentos novos sem pedir permissão. Você promete que não vai repetir determinadas histórias, mas acaba escolhendo comportamentos que produzem sensações parecidas.
Não porque esteja condenada a isso, mas porque aquilo que é familiar costuma exigir menos esforço mental do que aquilo que é novo. Por isso, uma personalidade aparentemente fria pode esconder alguém que sente intensamente. Uma postura extremamente independente pode esconder alguém que aprendeu cedo a não depender dos outros. E uma necessidade constante de controle pode ter começado como uma tentativa de evitar novas surpresas. Só que reconhecer esse mecanismo muda uma coisa fundamental. Você deixa de enxergar certas reações como defeitos isolados e começa a perceber a história que existe por trás delas. E quando essa história começa a fazer sentido, surge uma característica ainda mais difícil de ignorar. Talvez a mudança mais importante não aconteça quando você consegue controlar perfeitamente suas emoções, mas quando começa a perceber o que acontece dentro de você antes de agir. Porque existe uma diferença enorme entre sentir alguma coisa e obedecer automaticamente ao que você sente. Você pode sentir vontade de se afastar. Ainda assim, perguntar a si mesmo de onde veio aquela reação. Pode sentir necessidade de responder imediatamente uma provocação e escolher esperar alguns minutos. Pode perceber que está interpretando o silêncio de alguém como rejeição e considerar outras possibilidades antes de transformar uma hipótese em certeza. Isso não significa ignorar emoções ou fingir que está tudo bem. Significa criar um pequeno espaço entre o estímulo e a resposta. E esse espaço pode mudar muita coisa. Quando você começa a observar seus próprios padrões, algumas situações deixam de parecer tão pessoais. Uma crítica pode continuar incomodando, mas já não precisa definir seu valor. Uma rejeição pode doer, mas não necessariamente significa que existe algo errado com você. A solidão pode continuar existindo, mas deixa de ser automaticamente interpretada como abandono. Aos poucos, você começa a perceber que determinados comportamentos não surgem do nada. Eles aparecem depois de pensamentos, lembranças, expectativas e interpretações que acontecem em segundos. É aí que a personalidade deixa de parecer uma sentença fixa. Você continua sendo você, com sua história, suas características e seus limites, mas passa a ter mais consciência sobre aquilo que antes acontecia no piloto automático. E isso também muda seus relacionamentos, porque você começa a observar menos para descobrir ameaças e mais para compreender pessoas. Aprende a diferenciar intuição de medo, prudência de desconfiança e solitude de isolamento. Não existe uma transformação instantânea, nem uma técnica capaz de apagar anos de experiências. O que existe é um processo muito mais realista: perceber, questionar e escolher com um pouco mais de consciência. E talvez seja justamente aí que as 8 características deste vídeo deixam de ser apenas sinais de uma personalidade incomum e passam a revelar algo muito maior: a maneira como você aprendeu a enxergar o mundo e como esse olhar pode continuar mudando. No fim, talvez uma personalidade diferente não seja aquela que simplesmente se destaca mais, fala mais alto ou chama atenção por onde passa. Talvez seja aquela que carrega uma maneira própria de perceber o que acontece ao redor, principalmente aquilo que acontece dentro de si. Os comportamentos que parecem pequenos, preferir determinados momentos de silêncio, observar antes de falar, perceber mudanças sutis, questionar o que todo mundo aceita ou precisar de tempo para processar certas experiências, podem contar uma história muito maior do que aparentam. E isso também explica porque algumas pessoas passam tanto tempo tentando se encaixar em ambientes que nunca pareceram realmente feitos para elas. Existe uma distância entre quem somos, o que sentimos e aquilo que aprendemos a demonstrar para conseguir conviver em sociedade. Talvez seja justamente nessa distância que muitos dos nossos padrões emocionais se formem. No final, compreender a própria personalidade não significa encontrar uma definição perfeita para si mesmo. Significa perceber que, por trás de cada reação, existe uma sequência de experiências, interpretações e escolhas que ajudaram a construir a pessoa que existe hoje. E talvez a parte mais curiosa seja perceber que aquilo que você sempre considerou apenas uma característica só pode ter uma história muito mais profunda do que imaginava. Porque a mente humana raramente revela tudo de uma vez. Algumas respostas aparecem apenas quando começamos a observar aquilo que repetimos sem perceber. Se você chegou até aqui, significa que esse assunto realmente despertou alguma coisa em você. Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também gosta de entender melhor a mente humana e o comportamento das pessoas. E quero saber uma coisa: se você ficou até o final, comenta aqui embaixo "Eu me reconheci". Agora, se quiser continuar nessa jornada, clique no vídeo que está aparecendo no card ou acesse a playlist do canal.
Ali você vai encontrar outros conteúdos sobre psicologia, emoções, personalidade, relacionamentos e comportamento humano que podem fazer você enxergar situações do seu próprio cotidiano de uma maneira completamente diferente. Nos vemos no próximo vídeo.